Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à leitura do livro de São Mateus. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 14, o banquete da morte. Naquele tempo, Herodes, governador da Galiléia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: Não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois, a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. O banquete da vida. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo:
De fato, tu és o Filho de Deus. Jesus e os doentes. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Capítulo 15. Condição para ser verdadeiro guia. Alguns fariseus e diversos doutores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? De fato, comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E, no entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziaram a palavra de Deus com a tradição de vocês. Hipócritas! Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutem e compreendam. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Não se preocupem com eles. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos a parábola. Jesus respondeu: será que vocês ainda não entendem? Vocês não compreendem que tudo o que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo para a privada? Ao contrário, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é que tornam o homem impuro. Pois é do coração que vêm as más intenções, crimes, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus veio para todos. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento a filha dela ficou curada. A comunidade que serve. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão,
porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magadã. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura destes 2 capítulos até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. Nós nos vemos no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!